Olá, amados, prazer estar com vocês novamente. Eu desejo que a graça e a alegria do Senhor, bem como a sua paz, estejam sobre a sua vida nesse dia. Nós vamos estar aqui conversando sobre o nosso estudo das células para esta semana e vale lembrar que nas últimas semanas nós temos conversado sobre uma vida extraordinária, na verdade, sobre uma biografia única, a biografia de Jesus, completamente diferente de todas as demais biografias. A vida de Jesus marcou a história, separou a história da humanidade entre antes e depois da sua vinda. E nas últimas semanas nós estivemos conversando sobre alguns aspectos que marcaram de maneira tão especial a vida de Jesus, começando pelo seu nascimento, as circunstâncias especiais e únicas que marcaram o nascimento de Jesus. Depois nós estivemos conversando sobre o seu encontro com João Batista, as circunstâncias do seu batismo, cumprindo as Escrituras, mas que marcaram também o primeiro depoimento de Deus Pai a respeito do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. O aval do Pai para o seu ministério aqui na Terra. Depois nós estivemos conversando sobre a tentação de Jesus, sobre os aspectos em que ele foi tentado, como ele se preparou e como ele reagiu às circunstâncias da tentação. Tudo isso, obviamente, trazendo lições específicas para a nossa própria vida espiritual. E na última semana nós estivemos conversando sobre as circunstâncias que marcaram o início do seu ministério. Esse mês a gente vai continuar a conversar sobre a vida de Jesus e vamos estar abordando alguns aspectos que marcaram o seu ministério e vamos concluir com o advento da sua morte, que também teve circunstâncias únicas, mas que teve elementos diferentes da vida de qualquer pessoa, a sua ressurreição. Essa semana nós vamos estar conversando sobre um aspecto básico que esteve presente em todo o ministério de Jesus, que é a oração. Na verdade, Jesus deixou ensinos preciosos sobre a oração e nós vamos nos ater obviamente ao texto de Mateus 5, quando ele nos ensina como orar, não apenas através da oração do Pai Nosso, mas destacando os aspectos que a gente precisa considerar quando orar. Mas antes disso, eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre o que valor tinha a oração na vida pessoal de Jesus. Quando questionado pelos fariseus e pelos escribas sobre o seu ministério, sobre a autoridade com que ele fazia as coisas que fazia, há uma fala muito interessante no capítulo 8 de João, quando ele fala: eu não faço as coisas de mim mesmo. E dizia: eu e o Pai somos um, e o que eu faço não faço por mim mesmo. No versículo 28, por exemplo, do capítulo 8, ele diz assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vocês saberão que eu sou. Ele estava falando ali da sua divindade. E logo a seguir ele diz: e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. Essa completa dependência de Jesus da vontade do Pai, e a gente vê isso também repetido no capítulo 17, na sua oração sacerdotal, em que ele revela, em que ele confirma a sua dependência da vontade do Pai, como também no momento de Getsemane, em que ele, em profunda agonia, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa dependência absoluta da vontade do Pai, ela se manifesta numa vida constante de oração. Jesus estava sempre em comunhão com Deus, e isso fica registrado nos evangelhos em vários momentos, quando fica
explicitamente declarado que ele se retirava para lugares solitários e orava. Vou dar alguns exemplos para vocês. Logo no início do seu ministério, quando os milagres começam a ser divulgados, aqui no capítulo 4 de Lucas, versículo 40, diz assim: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuraram e foram até junto dele, e instavam que não os deixasse. Essa característica de ir para um lugar deserto, buscar a presença de Deus, capítulo 5, verso 16, repete isso. Depois que Jesus cura um leproso, no versículo 15 diz assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Isso caracteriza a vida de Jesus. Eu me lembro quando nós estudamos a vida de Daniel no Velho Testamento, que uma coisa que ficou evidente e que foi inclusive o ponto de estratégia usado pelos seus inimigos para o atacarem, é que Daniel tinha na oração uma prática constante. E ele, nesse sentido, prenuncia também essa característica que nós vemos em Jesus. Jesus, a despeito de ser o Filho de Deus, a despeito de ter autoridade divina, Filipenses capítulo 2 diz que ele se despiu dessa glória e se tornou vulnerável e carente da graça, da orientação, da direção, do poder dado por Deus a nós. E isso se manifesta na maneira como ele buscava a Deus. Outras circunstâncias nos remetem a essa vida de oração, a essa prática constante de oração. Capítulo 14 de Mateus, logo antes daquele episódio que a gente conhece tão bem, em que Jesus anda sobre o mar, aquele momento em que ele insiste com os discípulos que eles vão para o outro lado, os coloca no barco, e o capítulo 14, verso 23 diz que, despedidas as multidões e também isolado dos discípulos, porque os discípulos já tinham embarcado, o verso 23 diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Interessante como esse lugar da solitude, da busca do Pai, é a fonte, não apenas de plenitude do Espírito, de enchimento do Espírito, mas também de direção. Logo no início do seu ministério também, quando Jesus está para chamar os discípulos, o capítulo 6 de Lucas nos diz no verso 12 e 13, assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. A chamada dos discípulos não foi aleatória, não foi uma atitude assim irresponsável na parte de Jesus, foi fruto de oração. Depois de orar, de buscar, de receber de Deus direção, Jesus chama os que haviam de caminhar mais perto dele. Um outro episódio também bem interessante é o momento da transfiguração, quando a gente lê lá em Lucas, capítulo 9, aquela experiência extraordinária em que Jesus se transfigura. Aquilo acontece no momento de oração. Capítulo 9 de Lucas, verso 28, diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras,
Levando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Havia uma intenção. Jesus subiu nessa circunstância específica, não solitariamente. Ele chamou 3 discípulos que a gente vê na narrativa bíblica que eram muito próximos dele: Pedro, João e Tiago. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Também assim, no início do seu ministério, um aspecto interessante de como Jesus se fiava na direção de Deus para fazer os seus movimentos, está registrado em Marcos capítulo 1, versículo 35 em diante. Diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Reparem que essa direção de para onde eles iam, no versículo seguinte diz: então foi para Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Isso foi fruto de direção específica de Deus, recebida ou tida como resultado de tempo de oração com o Pai. Quando a gente vê lá no final já do ministério de Jesus, no momento que antecede a sua prisão e ao seu sacrifício, quando ele vai ali para o Getsemane, há uma expressão no texto bíblico que me chama muita atenção. Lucas capítulo 22, verso 39 diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem, para que vocês não entrem em tentação. E aí se segue aquele relato daquele momento de muita angústia, de muito clamor de Jesus ali no Getsemane. Então, a expressão que me chama a atenção nesse texto é que Jesus foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Então, não foi nenhuma atitude ou nenhuma com a qual os discípulos já não tivessem acostumados. Isso era costume. E às vezes Jesus chamava alguns deles para orar com eles. Outras vezes ele o fazia solitariamente. Então, isso deixa para nós um ensinamento básico e importante. É de que a oração, ela é um fator inegociável se queremos caminhar com Deus. Jesus conduziu o seu ministério no poder do Espírito Santo. E esse poder, ele vinha de uma vida de oração constante, de uma vida de intimidade, de comunhão, de busca. Jesus priorizava o seu lugar, o seu tempo com Deus. O tempo no secreto era uma parte inegociável, mesmo quando ele estava comprimido pelas multidões. O texto bíblico diz que às vezes a demanda do povo ao redor de Jesus era tanta que ele não tinha tempo para comer ou descansar, mas a vida de oração era inegociável. Ele não negociava esse valor e ele não negociava o lugar secreto. Tem uma pergunta que é proposta no estudo dessa semana que me faz pensar, né? Para mim mesma, acho que é uma pergunta que nos confronta a respeito de como tem sido essa nossa priorização do lugar secreto. E a pergunta é a seguinte: a maior parte das minhas orações é feita em público ou no secreto? Porque, com certeza, a oração em grupo, a oração com irmãos, a oração na igreja, ela tem lugar, ela é significativa, ela edifica a nossa fé. E Jesus mesmo deixou o exemplo de orar
e chamar os discípulos para orar com ele. Mas um lugar secreto, este lugar é inegociável. Ele precisa fazer parte ele precisa ser a maior parte das minhas orações, o meu momento com Deus. E isso eu deixo para finalizar o texto, que é o texto base, né, do nosso encontro dessa semana, que é Mateus capítulo 6, que na verdade é o ensino específico de Jesus a respeito da oração, e a gente costuma focalizar o Pai Nosso, né, a oração ensinada por Jesus, e ela é extremamente valorosa, ela tem uma série de ensinamentos sobre isso. Quando a gente lê a recomendação de Jesus, porque ele diz, então vocês vão orar assim. E ele fala, Pai Nosso que estás nos céus, e segue nos mostrando o lugar da adoração na oração, o lugar da submissão, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus, o lugar da petição, dá-nos o pão de cada dia, o lugar do perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dos nossos devedores, o lugar da proteção, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, e o lugar da gratidão, pois teu é o poder, a glória, para sempre. Amém. Mas antes de ensinar essa oração, Jesus fala de alguns aspectos que são importantes e que eu quero deixar aqui para finalizar com vocês. Primeira coisa, Jesus fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Quando Jesus diz isso, ele está nos mostrando que a oração precisa fazer parte da nossa vida. Ele não diz assim, olha, se vocês orarem, ele diz quando, porque é imprescindível que a oração faça parte da sua vida se você é um discípulo de Jesus. Então ele diz, quando vocês orarem, e aí depois ele diz, não sejam como os hipócritas. O que ele está querendo dizer com isso? Busque a motivação. O que está motivando você a orar? A gente precisa refletir sobre isso, porque se a nossa intenção é a gente parecer espiritual aos olhos alheios, se a nossa intenção é buscar um status de espiritualidade, então Jesus diz claramente que esse tipo de oração não vai ter recompensa nenhuma. Será uma oração terrena, em outros termos, ela não subirá do teto. E finalmente ele diz, mas ele diz, os hipócritas, eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Por isso não tem recompensa, a recompensa é terrena. Eles vão conseguir o status, vão ser visualizados, mas o resultado de uma comunhão com Deus não vai ser recebido. E aí Jesus deixa no verso 6 essa promessa extraordinária. Você, porém, quando orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Essa é uma promessa. Quando você entra no seu quarto, e aí o entrar no quarto, a gente dirá, tem que ser um quarto? Não. Jesus muitas vezes ia para o monte, e às vezes a gente não tem como procurar um monte aqui nas imediações para orar e estar a sós com o Pai. Esse entrar no quarto é entre no lugar secreto. Cada um de nós tem aquele lugar que é o nosso lugar preferido de oração, ou precisa ter, aquele lugar onde a gente tem regularmente um encontro com Deus. Entre lá, chegue lá com a motivação secreta. E Jesus conclui dizendo, e quando você orar, não fique repetindo sempre a mesma coisa. A oração é uma conversa dinâmica. O lugar secreto é um lugar onde você tem intimidade com o Pai, onde você está derrame seu coração, derrame a sua alma. Não ore como quem entra naquele piloto automático, já tem aquele mesmo tipo de início de oração. Converse com o seu Pai, e o seu Pai que está em secreto recompensará você.
Meu desejo e oração é que esta semana, quando conversarmos nos nossos encontros sobre o valor da oração, nós não sejamos teóricos, mas nós sejamos confrontados com esse exemplo magnífico deixado para nós na biografia de Jesus, e que a gente vê que é possível fazer parte da biografia também de nós, porque Daniel nos deixou esse exemplo. Nós podemos olhar para Daniel e ver que ele foi um homem de oração, e que foi lá que ele conquistou essa intimidade com o Pai, a direção, a revelação, tantas vezes manifesta na sua história. Que Deus nos abençoe nos nossos estudos nessa semana, e que a gente saia enriquecido dessa reflexão. Amém.